Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 10, o verdadeiro Josué. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção. Queremos entender a tua vontade para a nossa vida. Queremos entrar na terra de Canaã. Como Josué introduziu o povo de Israel na terra de Canaã, queremos que Jesus nos introduza na nova terra e no novo céu. Ó amado Jesus Cristo, nós te amamos e ansiamos pela tua breve volta e queremos ser arrebatados contigo para o céu. Ouve a nossa oração, derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O verdadeiro Josué. O verso áureo: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 Coríntios 10, 11. No livro de Josué, percebemos que a vida do personagem principal aponta para uma realidade muito maior do que ele mesmo. Esse princípio se repete em toda a Bíblia, como a terra de Canaã, um símbolo da nossa esperança eterna em uma nova terra. O serviço do santuário terrestre apontava também para uma realidade eterna, superior, maior, porque existe um santuário celestial. Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, Hebreus 9, 11. Contudo, surgem as perguntas: de que maneira Josué aponta para um cumprimento futuro? Como podemos ter certeza de que tal interpretação do livro é legítima? Nesta semana, veremos os princípios de interpretação bíblica sobre tipologia. Estudaremos como a própria Bíblia contém indicadores desse tema e como a vida de Josué prenuncia o ministério do Messias, de Jesus, e aponta para um simbolismo cumprido na igreja e que se cumprirá na consumação da história humana. O verdadeiro Josué. Quem seria ele? O Josué do Novo Testamento é Jesus, o Filho unigênito de Deus, Salvador nosso. Aleluia! Na parte de domingo, tipologia bíblica. Vamos estudar as seguintes passagens bíblicas que se referem a tipos e vamos procurar formular o que é tipologia bíblica. Vamos começar então com Romanos capítulo 5 e o verso 14. Vamos ler Romanos capítulo 5, versos 12 a 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Antes do Sinai, antes de Deus dar os 10 mandamentos do Monte Sinai, já existia o pecado. Caim foi condenado por Deus porque assassinou seu irmão. Queridos, o pecado já existia antes de Deus dar a lei de forma escrita. Por quê? Porque os 10 princípios da lei de Deus são eternos. Eles foram transformados em linguagem humana no Sinai. Mas os princípios dos 10 mandamentos são eternos. Portanto, o assassinato, o homicídio sempre foi pecado. Por isso que o sábado, que é o 4º mandamento da lei de Deus, já foi revelado por Deus em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, quando diz que Deus descansou, abençoou e santificou o 7º dia, o sábado. Portanto, meu querido irmão, os 10 princípios da lei de Deus são eternos. Por isso, o pecado já existia antes de Deus dar os 10 mandamentos no Monte Sinai. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, não existiria pecado antes do Sinai se não existisse a lei. Mas a lei já existia em forma de princípios morais, mas não na forma escrita. E agora o verso 14 diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés.
Assim como existia o pecado antes de Moisés receber a lei de Deus, existia também a morte, porque a morte é o resultado do pecado, e a morte reinou desde Adão até Moisés. Por isso que Paulo está dizendo aqui, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. O que significa isso? Os que não pecaram à semelhança do pecado de Adão. Por exemplo, Adão pecou voluntariamente, conscientemente. Mas você, quando nasce da sua mãe, o bebezinho, quando nasce com a natureza pecaminosa, ele necessita de um Salvador, porque nós já nascemos pecadores, mas é um pecado diferente do pecado de Adão, porque o pecado de Adão foi consciente, foi voluntário, mas nós já nascemos pecadores. Por isso que diz aqui, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Queridos, nós nascemos pecadores, precisamos de um Salvador desde o nascimento, mas não à semelhança do pecado de Adão, porque ainda não temos nem mesmo consciência do pecado. Quando nascemos, as criancinhas que nascem necessitando de um Salvador, nem sabem o que é pecado, não têm consciência disso ainda. Por isso aqui Paulo diz, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava aquele que havia de vir, porque viria um segundo Adão. Através do primeiro Adão veio o pecado, conforme diz o verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o primeiro Adão prefigurava o segundo Adão. O segundo Adão trouxe vida, trouxe perdão, trouxe vida eterna. E o verso 15 diz, mas o dom gratuito de Deus não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, que foi Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E lemos também agora em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Aqui podemos ver os versos 1 até o verso 13. Não vamos ler todos os versos, mas aqui diz no verso 4, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos os que viveram por 40 anos ali no deserto, todos beberam de uma bebida espiritual, porque beberam da água que saía da rocha, e a rocha era Cristo que os seguia. E aqui o conselho do apóstolo Paulo, na 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 7, disse, não sejam idólatras. E no verso 8, não pratiquem imoralidade. E então no verso 10, não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Verso 11, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Toda a história de Israel, a travessia no deserto, a rebelião deles, a morte deles, tudo o que aconteceu com Israel foi escrito e registrado para você e para mim, para quem os fins dos tempos chegou. Por isso diz aqui, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Todas as tentações são humanas, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ninguém poderá dar a desculpa dizendo eu caí porque a tentação foi forte demais. Eu fui tentado além das minhas forças. Não existe isso. Não existe isso como ser tentado além das nossas forças. Por quê? A Bíblia afirma, Deus afirma aqui, na 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, e o verso 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Obviamente você tem que se agarrar à mão de Jesus. Sozinhos não podemos suportar,
Mas agarrando-nos a Jesus, poderemos sim suportar todas as provações. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus provê livramento para que você possa suportar. Deus proveu livramento, assim como proveu livramento para o povo de Israel no deserto. Meu querido irmão, lemos também em Hebreus capítulo 8, verso 5. Aqui em Hebreus capítulo 8, verso 5, nós lemos: estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Toda a história de Israel é uma tipologia daquilo que nós, o povo de Deus, hoje também passamos. E aqui diz o capítulo 8, verso 5, estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Os sacerdotes no santuário da terra, eles trabalhavam, eles ministravam, tinham sacerdócio como figura, como uma ilustração do ministério da intercessão de Jesus no santuário do céu. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, ou seja, santuário celestial, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Portanto, meu querido irmão, Deus deu o santuário da terra como um tipo, uma sombra, uma ilustração do santuário do céu. Tudo é uma tipologia bíblica. Hebreus capítulo 9, verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. No santuário da terra, a purificação era feita com sangue animal, mas nas coisas superiores, celestiais, santuário celestial, a purificação é feita mediante o sangue do Cordeiro de Deus. Por isso diz o verso 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Meu querido irmão, essas passagens bíblicas usam o termo tipo ou antítipo para se referir à maneira como o escritor do Novo Testamento definiu a relação entre um texto ou evento do Antigo Testamento e o seu significado em seu próprio tempo ou no futuro. Tipologia é uma forma específica de interpretação bíblica em que pessoas, eventos ou instituições prefiguram Jesus ou outras realidades contidas no Evangelho. O tipo corresponde ao antítipo, como um molde ou uma forma oca que reflete a forma original, mesmo que o antítipo cumpra mais plenamente o propósito do tipo. É muito importante entender que os escritores do Novo Testamento não atribuíram aleatoriamente um significado tipológico a alguns textos do Antigo Testamento. Eles não fizeram isso por vontade própria, para mostrar um ponto de vista. Um tipo do Antigo Testamento sempre é validado nos escritos proféticos, antes de adquirir um cumprimento antitípico no Novo Testamento. Veja como Davi, por exemplo. Davi aparece no Antigo Testamento e então como ele foi prefigurado no Novo Testamento. Davi é um tipo. Quem é o antítipo de Davi? Jesus Cristo. Porque o renovo de Davi é Jesus Cristo. Jesus Cristo é da semente da linhagem de Davi. Por isso, aqui lemos em Salmos 22, verso 1. Quando você lê o Salmo 22, você vê que é um salmo escrito por Davi, falando de si mesmo. Porém, queridos, ao Davi falar de si mesmo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele fez um salmo messiânico. Porque aqui Davi é um tipo do Messias. Por isso, Salmo 22, verso 1, começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Davi, sendo perseguido pelo rei Saul por anos e anos, escondendo-se em cavernas aqui e ali, e Saul tentando matar Davi, muitas vezes Davi se sentiu desamparado, e Davi clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porém, ao escrever este Salmo 22, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo ao escrever um salmo messiânico. Porque estes versos, vários versos do Salmo 22, vão se aplicar ao Messias. Principalmente este primeiro verso, quando Jesus Cristo na cruz, ele usou estas palavras do Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste?
Jesus não foi desamparado pelo Pai quando nasceu da Virgem Maria ou quando viveu durante 33 anos na terra? Não. Ele só pronunciou esta frase, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele se tornou pecado. Quando ele se fez pecado, ele assumiu os nossos pecados, não ao encarnar. Ele assumiu os nossos pecados e se tornou pecado na cruz. Por isso ele se sentiu separado do Pai na cruz, porque ele se tornou pecado na cruz. Meu querido irmão, temos aqui no Salmo 22 outros versos messiânicos. Imaginem que Davi, ao escrever este salmo, não tinha consciência de que estava escrevendo um salmo messiânico. Ele estava falando da sua experiência vivida sob a perseguição do rei Saul. Mas Deus usou o Salmo 22 de Davi como um salmo messiânico. É assim que Deus faz. Você muitas vezes não entende o que está fazendo. O próprio Daniel não entendeu todas as profecias que ele escreveu, nem o próprio João entendeu todas as profecias que recebeu e escreveu. Mas Deus nos usa, porque Deus conhece o futuro, nós não conhecemos o futuro. No Salmo 22, verso 7 diz, todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, Ele que o livre. Estas palavras foram proferidas pelo inimigo de Jesus na cruz, quando ele estava na cruz. Eles disseram, confiou em Deus, que Deus o livre. Aqui também diz no verso 16, cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Isto aqui se aplica ao Messias. E também o verso 18, repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Meu querido irmão, este é um salmo messiânico, onde Davi aparece como um tipo do Messias. Lemos também outro texto, aqui em Jeremias, capítulo 23, verso 5. Abra sua Bíblia. Jeremias, capítulo 23, verso 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Que renovo justo é este que Deus levantaria da descendência da família de Davi? O Messias, Jesus Cristo. E como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará juízo e a justiça na terra. Lemos também em Isaías, capítulo 9, verso 6, porque um menino nos nasceu. Quando Isaías escreveu este verso, ele mesmo não estava tendo consciência de que estava falando do Messias, mas estava falando inspirado pelo Espírito Santo. Isto aqui é um texto messiânico, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Lemos também em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, lemos aqui o verso 1 até o verso 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Outro salmo messiânico, onde Davi aparece como um tipo do Messias. O Messias, Jesus, é o antítipo. E o verso 2 diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Falando do Messias, que vem da linhagem de Davi. O Espírito de sabedoria e de entendimento repousará sobre ele, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da cobra e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Aqui está o capítulo 11 de Isaías como um tipo, mostrando que do tronco de Jessé veio Davi, o rei Davi, e ele é um tipo do Messias que governará o novo mundo, a nova terra, onde não haverá mais injustiça, onde os animais não mais serão selvagens, nem carnívoros. Os animais viverão em paz e harmonia uns com os outros. Isto vai se aplicar à nova terra. Meu querido irmão, aqui temos também outro texto de João, capítulo 19, verso 24. O Evangelho de João, capítulo 19 e o verso 24. Aqui diz: por isso os soldados disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso veio lá do Salmo 22. O salmo que Davi escreveu como um tipo do Messias. Isso se cumpriu na vida de Jesus. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. Ao olhar para esses versos todos que nós lemos, descobrimos que o próprio Antigo Testamento apresenta a chave para identificar e aplicar tipos nas Escrituras. Os escritores do Novo Testamento, cuja escritura era o Antigo Testamento, lembrem-se que os escritores do Novo Testamento, a Bíblia que eles liam era o escrito do Antigo Testamento. Os escritores do Novo Testamento foram inspirados pelo Espírito Santo ao usarem os tipos do Antigo Testamento para revelar a presente verdade, a verdade presente, especialmente as verdades sobre Jesus, o verdadeiro Messias, e o seu ministério no santuário do céu, que é o verdadeiro tabernáculo construído por Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, tipo e antítipo. Os intérpretes da Bíblia não podem decidir arbitrariamente ou por vontade própria sobre o que constitui um tipo bíblico ou como esse tipo em particular é cumprido no Novo Testamento. A própria Bíblia oferece diretrizes e princípios quanto à aplicação da tipologia bíblica. Da mesma forma, o Novo Testamento desdobra o cumprimento antitípico de um tipo em 3 fases distintas. Número 1, na vida de Cristo. Número 2, na experiência da igreja. E número 3, no fim dos tempos. Portanto, no Novo Testamento, os tipos mencionados no Antigo Testamento, eles são aplicados, são entendidos no Novo Testamento de 3 formas distintas. Aplicados na vida de Cristo, na vida da igreja e também no fim dos tempos, ou seja, no tempo escatológico. Encontramos tipos e antitípicos por toda a Bíblia, e eles são úteis para mostrar aos leitores como entender a Bíblia e quais verdades a palavra de Deus está ensinando sobre Jesus, sobre a salvação e sobre a esperança final que temos. Veja os seguintes tipos do Antigo Testamento. Por exemplo, Israel é um tipo do Israel do Novo Testamento, o Israel espiritual. O Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, é um tipo do êxodo do povo de Deus ao saírem do Egito do pecado. No Novo Testamento, quando você abraça Jesus, você está sendo tirado, libertado do Egito do pecado, para ser conduzido através do deserto para chegar na Canaã celestial. É um tipo. E também vemos um outro tipo, que é o santuário. O santuário da terra, construído por Moisés, ele é um tipo do antítipo, que é o santuário celestial, é o verdadeiro santuário que está no céu. Vamos então primeiramente ver os tipos de Israel. Israel aparece na sua fase cristológica, na sua fase eclesiológica, aplicado à igreja, e na sua fase escatológica. Veja, portanto, Israel na fase cristológica, diz em Mateus capítulo 2, o verso 15. Mateus capítulo 2, vamos ler o verso 14 e 15. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Israel, no Antigo Testamento, foi para o Egito e depois saiu do Egito. Este é um tipo de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi levado para o Egito por José e sua mãe Maria. Ele foi levado para o Egito e depois foi chamado do Egito. Por isso lemos aqui Mateus capítulo 2, verso 14 e 15. Levantando-se José,
tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Porque no dia certo, no tempo certo, Deus apareceu para José, dizendo: José, volte agora para Israel. Porque quem buscava a morte de Jesus já morreu. Por isso lemos aqui em Mateus capítulo 2 e o verso 19: depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Agora Jesus Cristo foi chamado para sair do Egito. Meu querido irmão, aí está a tipologia de Israel, fase cristológica. Agora um tipo de Israel aplicado à igreja de Deus. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, o verso 16. Gálatas 6:16. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. A Bíblia no Novo Testamento chama o povo de Deus de Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus no Novo Testamento? Não aqueles que são herdeiros de Abraão segundo o sangue, segundo a carne, mas aqueles que são herdeiros de Abraão segundo a fé. Os que abraçam a Jesus como Salvador se tornam parte do Israel de Deus, do Israel espiritual do Novo Testamento. E é assim que o tipo de Israel é aplicado para a igreja também de Deus no Novo Testamento. Lemos também Israel na fase escatológica. Lemos em Apocalipse capítulo 7, quando fala dos 144 mil. Mostra que Israel do Antigo Testamento era um tipo do remanescente fiel do tempo do fim. Em Apocalipse 7, verso 4. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Só que neste caso é uma aplicação ao remanescente fiel de Deus. Os 144 mil. Meu querido irmão, temos também um outro tipo no Antigo Testamento, que é o Êxodo. O Êxodo também tem a sua aplicação cristológica, tem sua aplicação eclesiológica e tem a sua aplicação escatológica. Vamos ver a aplicação do Êxodo na fase cristológica. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2, versos 19 a 21. Este verso aqui de Mateus 2, 19 a 21, nós já lemos anteriormente, vamos ler de novo. Aqui é o Êxodo do Antigo Testamento sendo aplicado ao Êxodo do Novo Testamento. Qual foi o Êxodo do Novo Testamento? Quando José e Maria e Jesus foram chamados do Egito. Aqui vemos versos 19 a 21. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. E agora na fase eclesiológica, lemos 2 Coríntios capítulo 6, verso 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 17. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisa alguma, não toquem coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Aqui temos o Êxodo aplicado à igreja. A igreja tem que sair de Babilônia. Apocalipse capítulo 18 fala da igreja saindo de Babilônia. Sai dela, povo meu. E aqui está dizendo: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisa impura e eu os receberei. E na fase escatológica, então, é Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Deus tem um povo dentro de Babilônia. Esta é a aplicação do Êxodo na fase escatológica. E temos também o tipo do santuário. O tipo do santuário é uma explicação completa do evangelho da salvação. O santuário da terra explica o plano da salvação, porque é uma ilustração do santuário do céu, do ministério de Jesus Cristo.
que foi um ministério em 3 fases. A fase do pátio, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Na fase do lugar santo, quando Jesus subiu ao céu e começou a interceder por você no lugar santo. E na fase do Santíssimo, que é quando ele iniciou o juízo celestial em 1844. Meu querido irmão, o santuário era um tipo que se cumpre na vida de Jesus no Novo Testamento. Na fase cristológica, temos João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. O santuário do Antigo Testamento foi construído para que Deus habitasse no meio do seu povo. Êxodo capítulo 25, verso 8. E me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Agora, isso é um tipo de Jesus Cristo que veio habitar no meio do povo de Deus. João 1,14 diz que e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, fazer parte do povo de Deus. Então, esse habitar de Deus com o seu povo, que era lá no Antigo Testamento através do santuário, agora no Novo Testamento foi através de Jesus Cristo vivendo entre nós. E agora na fase eclesiológica, lemos também em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Primeiramente, Jesus Cristo habitou entre nós como santuário de Deus. E agora você é santuário de Deus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Aqui está o tipo do santuário do Antigo Testamento sendo aplicado à fase eclesiológica. Agora na fase escatológica, Apocalipse capítulo 3, verso 12. Apocalipse 3, 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Todos os que são fiéis a Deus se tornarão colunas do santuário de Deus no céu, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui temos então uma aplicação escatológica do santuário. Você faz parte do santuário de Deus, porque você vai fazer parte das colunas. Aqui diz, veja, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Visto que as Escrituras possuem um único e divino autor, que é o Espírito Santo que inspirou a Bíblia toda, as diversas partes dela se harmonizam umas com as outras. Queridos, o que você faz quando acha difícil de entender uma passagem da Bíblia? Você vai a uma outra passagem da Bíblia. A única forma de você entender a Bíblia é deixando que a Bíblia explique a Bíblia. O Antigo Testamento é explicado no Novo e o Novo também é explicado e é melhor entendido através do Velho Testamento. Um verso da Bíblia nos leva a compreender outros versos da Bíblia. O tipo apresentado no Antigo Testamento, ele se cumpre no antítipo do Novo Testamento. Deus apresenta uma verdade completa, sólida. Você é Israel de Deus? Você é chamado para sair do Egito do pecado, meu irmão? É sim chamado para sair do Egito do pecado, e você vai se tornar coluna da verdade no santuário de Deus lá no céu. Aleluia! Na parte de terça-feira, Josué, o tipo. Josué é o Moisés da segunda geração. Na primeira geração, aquela geração que saiu do Egito e que praticamente todos morreram no deserto, com exceção daqueles que tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito. Estes não morreram no deserto. Mas a primeira geração liderada por Moisés e depois, na sequência, vem a segunda geração liderada por Josué. Deus não deixou o seu povo sem uma liderança. Deus se preocupou com isso. Deus preparou muito bem alguém para substituir Moisés. Interessante que Josué já estava junto de Moisés. Ele não se descolava de Moisés. Onde Moisés estava, Josué estava, sempre perto de Moisés, seguindo os passos de Moisés.
Qual é o significado do paralelismo múltiplo entre a vida de Moisés e Josué? Nós vamos ver em Êxodo capítulo 3. Em Êxodo capítulo 3, nós vemos que Deus chamou Moisés. Êxodo capítulo 3, vamos ver então verso 1 e 2. Interessante que Moisés não foi um líder que se escolheu a si mesmo. Ele foi chamado por Deus. Os verdadeiros líderes, eles são chamados por Deus. E em Êxodo capítulo 3, verso 1 e 2, nós lemos: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Perceba que primeiramente fala o anjo do Senhor, e mais na frente vai falar que é Deus mesmo. Portanto, Deus é chamado muitas vezes de anjo do Senhor. Esse Deus que falou com Moisés no Monte Sinai, esse Deus que falou com Moisés na sarça ardente, é o Deus Filho. Ele é também chamado de anjo do Senhor. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Agora o anjo do Senhor se identifica e se revela como Deus. Então, meu querido irmão, Moisés teve uma revelação de Deus e um chamado de Deus. Assim Josué também teve uma revelação de Deus e um chamado de Deus. Lemos em Josué capítulo 1, verso 1 a 3. Josué capítulo 1, verso 1 a 3. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: o Senhor apareceu para Josué e falou com ele. Verso 2. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Deus apareceu para Josué, assim como apareceu para Moisés, e Deus chamou Josué e disse: agora que Moisés está morto, você vai ser o líder. Você vai introduzir o meu povo na terra prometida. Lemos também em Números capítulo 13. Números capítulo 13, vamos ver o verso 1 e o verso 2. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés mandou os espias, 12 espias, para espiarem a terra de Canaã. Queridos, isso também aconteceu na vida de Josué. Ele também foi chamado por Deus, Deus se revelou a ele, e Deus também disse para Josué: envie espias para espiarem a terra. Vejam o paralelo entre a vida de Moisés, o líder da primeira geração, e Josué, o líder da segunda geração. Lemos também em Josué capítulo 2, verso 1. Aqui diz: da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias. Moisés mandou 12. Josué mandou 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Meu querido irmão, vemos claramente o paralelo entre Moisés e Josué. Lemos também em Êxodo capítulo 3, verso 5, quando Deus se revelou a Moisés, dizendo lá no Sinai: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Isso está em Êxodo capítulo 3, verso 5. E lemos o mesmo com Josué. Josué capítulo 5, verso 15. Aqui em Josué capítulo 5, verso 15, Deus falou com Josué dizendo: o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Portanto, vemos aí o chamado de Moisés e de Josué,
ambos lideraram libertações para o povo de Deus, ambos enviaram espias e ambos tiveram a revelação de Deus. Moisés no Sinai e Josué ali em Jericó. Como descobrimos na primeira semana, Josué é apresentado como um novo Moisés que na vida da segunda geração repetiu os passos mais significativos do êxodo do Egito. Assim como Moisés, Josué foi comissionado por um encontro pessoal com o Senhor, sob a liderança de ambos, a fama de Israel entre as nações inspirou medo. Moisés liderou Israel na travessia do Mar Vermelho, enquanto Josué liderou Israel na travessia milagrosa do Jordão. Ambos os líderes foram lembrados da necessidade da circuncisão e da importância da Páscoa. O maná começou a cair no tempo de Moisés e terminou de cair com Josué. Ambos foram ordenados a tirar as sandálias dos pés porque estavam pisando terra santa. A mão estendida de ambos sinalizou a vitória de Israel. Moisés deu instruções para a divisão da terra e a instituição das cidades de refúgio. Josué cumpriu as instruções, distribuindo e dividindo a terra. Ambos fizeram um discurso de despedida à nação e renovaram a aliança para o povo no fim do seu ministério. Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 a 19. Abra sua Bíblia. Deuteronômio 18, versos 15 a 19, aqui diz: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor. Então, verso 17, então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Deus prometeu levantar um líder no lugar de Moisés. Primeiramente foi Josué. Mas o líder supremo, verdadeiro, que realmente substitui Moisés, é Jesus Cristo. Lemos também em Deuteronômio capítulo 34 e os versos 10 a 12. Aqui diz: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. E agora eu convido você para ler Atos capítulo 3, verso 22 a 26. Aqui diz: porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esses vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Aqui Atos capítulo 3, versos 22 a 26, deixa claro de que o profeta que Deus prometeu levantar no lugar de Moisés não foi unicamente Josué. Josué foi um profeta, um líder de Deus levantado no lugar de Moisés. Mas essa profecia se cumpriu cabalmente, completamente, perfeitamente no ministério de Jesus Cristo. Tanto Moisés como Josué, eles foram tipos de Jesus. Tanto a vida de Moisés quanto a vida de Josué se tornam tipos do Messias vindouro, que é Jesus. Meu querido irmão, Deus usou Josué como um tipo de Jesus. O próprio nome Josué, em hebraico, é o mesmo nome de Jesus no Novo Testamento. Jesus escolheu no passado líderes para representá-lo. Deus ainda continua escolhendo hoje líderes. E Deus quer ungir esses líderes com o Espírito Santo, para que você, ancião, para que você, pastor, para que você, líder da Igreja de Deus, represente Deus diante deles.
para que as pessoas vejam em você Jesus Cristo. E que as palavras que saem da boca de Deus sejam proferidas por você, sejam proferidas por mim, e que nós vivamos a palavra de Deus. Que sejamos a palavra de Deus de forma viva diante das pessoas. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o verdadeiro Josué, o antítipo. Quem seria o verdadeiro Josué? Jesus. A história de Josué deve ser vista sob a perspectiva da tipologia. As guerras conduzidas por Josué foram eventos históricos constituindo um segmento essencial da história de Israel. O objetivo dessas guerras foi estabelecer os israelitas na terra prometida, onde eles pudessem desfrutar em paz sua herança designada e estabelecer uma nova sociedade baseada nos princípios da lei de Deus. Assim como a tarefa de Josué tinha sido repartir a terra aos israelitas, o Messias, retratado como o novo Josué, atribui a herança espiritual a um novo Israel. O Israel espiritual do Novo Testamento, Jesus Cristo é quem repartirá a terra. A nova terra será repartida em 12 supernações, em 12 grandes tribos. As 12 tribos vão povoar a nova terra. Deus estabelecerá reis sobre cada uma das tribos. E diz lá em Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, verso 28, menciona que os apóstolos, eles se assentarão sobre 12 tronos. Portanto, as 12 tribos, a nova terra será dividida em 12 tribos e cada tribo terá um rei, que será um dos apóstolos. Porque Jesus falou em Mateus capítulo 19, 28, dizendo: em verdade vos digo a vós, que me seguistes, quando na regeneração é na nova terra, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vocês se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, verso 28. Portanto, meu querido irmão, toda a tipologia nós vemos aqui do Antigo Testamento se cumprindo com o povo de Deus no Novo Testamento e na nova terra. Vamos ler agora Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, verso 7, até o capítulo 4, verso 11, está falando da incredulidade do povo de Israel na travessia do deserto, pela forma como eles foram duros de coração. Por isso diz aqui, Hebreus capítulo 3, verso 7, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Verso 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Toda aquela população, aquela multidão rebelde, ela morreu no deserto. Todos os que saíram do Egito de 20 anos para cima, todos eles morreram no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Mas aqueles que formaram a segunda geração, com a liderança de Josué, eles entraram na terra prometida. Porém, os rebeldes não entraram. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E no finalzinho do verso 15 diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E no verso 19, assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Portanto, aqui em Hebreus capítulo 3, repete vez após vez, não entraram, por causa da sua incredulidade. E agora o capítulo 4 de Hebreus diz que Deus ainda tem um descanso para o seu povo. Porque também, diz o verso 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Hoje você está recebendo as boas novas como eles receberam, mas eles foram duros de coração. Por isso não entraram na terra de Canaã, chamada não entraram no meu descanso. É assim que Deus se refere à entrada da terra de Canaã, não entraram no meu descanso. Ou seja, o sábado é um símbolo do descanso em Deus. Resta para o povo de Deus um sábado. Nós temos o sábado semanal que nós guardamos semana após semana, o sábado semanal. Mas resta ainda um sábado, o sábado milenial. O 7º milênio é o sábado milenial. E todos aqueles que forem rebeldes, incrédulos, não entrarão no descanso de Deus.
não entrarão no descanso milenial do 7º milênio. Você entendeu, meu querido irmão, o que Deus está falando aqui em Hebreus capítulo 4? Aqueles que forem rebeldes, desobedientes, não entrarão no meu descanso. Que descanso? O descanso milenial. Por isso Deus diz aqui através de Paulo, resta, portanto, um dia de descanso. Verso 8 diz aqui, capítulo 4, verso 8 de Hebreus, ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Que repouso sabático é esse que resta para o povo de Deus? Você que guarda o sábado do 7º dia, semana após semana, você tem ainda um sábado. Resta ainda um sábado de descanso para o povo de Deus. Capítulo 4 de Hebreus, verso 9. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Que descanso? O descanso milenial da segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar no começo desse 7º milênio e vai nos levar para o céu. Ele vai deixar que você entre e desfrute o descanso milenial, o sábado milenial. Na palavra de Deus existe o sábado semanal do 7º dia da semana, que pertence à lei de Deus, é o 4º mandamento da lei de Deus, que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas a Bíblia também fala do descanso do sábado anual, onde a terra descansava, ninguém plantava nada. E a Bíblia também fala do descanso do sábado milenial, que ainda não chegou. Está às portas o descanso milenial do sábado milenial. Está às portas. Jesus vai voltar e vai nos arrebatar para o céu. Meu querido irmão, é esta a verdade que Deus está mostrando para você aqui em Hebreus capítulo 4. O verdadeiro descanso milenial, o 7º milênio de Apocalipse capítulo 20. Portanto, meu querido irmão, meu apelo para você está aqui em Hebreus capítulo 4, verso 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Esforcemo-nos para entrar naquele descanso, o milenial, o 7º milênio, na volta de Jesus. Ele voltará e nos arrebatará para o céu. Esforce-se, esforcemo-nos para entrar nesse descanso milenial, os 1000 anos de Apocalipse 20, que vamos passar no céu junto com Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Josué e nós. Josué, ele participou de muitas guerras e então entrou na terra prometida. E você? Você está aguardando a terra prometida, a nova terra e o novo céu? Mas você e eu também temos que participar de muitas guerras, muitas batalhas. Mas lembre-se, a batalha é do Senhor. O que Deus exige de você é que você não use armas, como flechas, como espada. O que Deus exige de você é que você se consagre a Ele, que você seja submisso a Ele. As guerras de Josué antecederam a conquista de Canaã. As suas guerras e as minhas guerras antecedem o arrebatamento para o céu. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Timóteo. A primeira carta de Timóteo, capítulo 1 e o verso 18. Esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo. Paulo escrevendo para Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate. Firmado nessas promessas, nessas profecias que foram reveladas para você, Timóteo. Paulo diz que você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Para você não naufragar na fé, filho de Deus, filha de Deus, para você não naufragar na fé, Deus está convidando você para combater o bom combate.
Que bom combate! É o combate da fé, é o combate da comunhão com Deus, é o combate do estudo da Bíblia, é o combate da oração, é o combate da confissão dos pecados, é o combate para não sair de casa sem se consagrar a Deus, sem se ajoelhar diante de Deus buscando o batismo do Espírito Santo. Este é o bom combate da fé que vence o mundo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 6 em diante. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Paulo sentiu que ele ia morrer logo, muito logo. Por isso ele disse, eu sinto que estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. E o verso 7, combati o bom combate. Que combate é esse que Paulo combateu? O combate da fé, da comunhão, da intimidade com Jesus. É isso que torna você um soldado de Jesus vitorioso. Fazer calo nos joelhos. Calo nos joelhos. E aqui diz, eu combati o bom combate da fé. Completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Meu querido irmão, Deus está chamando você para este combate da fé. E para este combate da fé você precisa usar armas espirituais. Veja agora em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Vamos ver a partir do verso 10. Aqui está a arma espiritual que fará o soldado de Jesus Cristo vitorioso contra Satanás. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Vejam aí, a armadura de Deus. Verso 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Cingir-se com a verdade que liberta e que salva. E vestir a couraça da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Justiça pela fé em Jesus Cristo. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. E por último, no verso 18, orem em todo tempo. Eu diria que de toda a armadura mostrada e revelada por Deus aqui em Efésios capítulo 6, versos 10 até o verso 18, eu diria que de toda essa armadura de Deus, a mais importante arma é o verso 18. Orem em todo tempo, no Espírito. Se você usar as outras armas mencionadas e esquecer dessa última, tudo será neutralizado. O que você e eu precisamos é orar em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E agora Paulo suplica, no verso 19, orem também por mim. Eu também suplico para você, meu irmão, minha irmã, orem também por mim. Pastor Samuel Ramos, minha esposa, minha família, orem também por nós. Nós estamos num campo missionário. Nós estamos desbravando, plantando igreja. Nós estamos pregando a palavra de Deus, a verdade presente num lugar onde não existe presença adventista. Ore por mim, dizia Paulo, e eu estou suplicando, ore também por nós. Em breve, não sabemos quão breve, mas muito em breve, virá o descanso milenial, o sábado milenial. Jesus Cristo voltará. Ele vai nos levar para o céu, para estarmos na presença do nosso Pai. Meu querido irmão, essa é a promessa que enche o nosso coração.
Essa é a esperança de Pedro. Em 1 Pedro 1,4 ele fala da bendita esperança. Em Colossenses 3,24 ele fala também da esperança, a esperança que não pode ser destruída, a esperança que não pode murchar, a esperança que não pode ser contaminada, a esperança que não pode morrer. Jesus virá e nos levará para o céu. E então nós entraremos na Nova Jerusalém. Abra sua Bíblia, Apocalipse 21, verso 1 a 3. Essa esperança que não morre e não murcha é a nossa esperança eterna. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Meu querido irmão, Josué introduziu o povo de Deus na terra prometida que emanava leite e mel. Mas o verdadeiro Josué, que é Jesus, vai introduzir você e a mim, o povo de Deus, os remanescentes de Deus, no novo céu e na nova terra. E o nosso clamor é: ora vem, Senhor Jesus, volte logo nos buscar. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado por Jesus Cristo, que morreu por nós, que subiu ao céu e que vai voltar nos buscar. Nós queremos entrar no descanso de Deus, no descanso milenial de Deus, o descanso de Apocalipse 20, o 7º milênio. Nós queremos estar na tua presença na Nova Jerusalém durante esses 1000 anos de Apocalipse 20. Volte logo, Jesus, nos buscar. Leva-nos para o céu. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Grava em nós, Pai querido, a mente de Jesus. Faze-nos submissos à tua santa lei, porque nossa alegria e nosso prazer é meditar na tua lei de dia e de noite. Aleluia, aleluia. Volte logo, querido Jesus, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.